a justificação pela fé no sacrifício da aliança. Queridos, que foi século XVIII, foi XIX, e aí quem tá no ensino médio, quem está estudando alguma coisa da área de humanas, já deve ter visto os contratualistas, né? Locke, né? Rousseau, com a invenção do tal do contrato social, né? Que nada mais é do que se apossaram do que já existia e deram um novo nome, né? Que os acordos sempre existiram na história da humanidade. Desde quando o mundo é mundo, existe acordo, né? E de modo que, quando a gente vai se casar, tem toda uma burocracia de ir no cartório, aí tem um dia, né, tem que levar aquela documentação, aí tem que publicar em meios de comunicação com 30 dias de antecedência, né? Aí tem que ir lá, assinar o papel, se não assinar, né, não vale. Se fizer para poder fazer o casamento religioso com efeito civil, tem que ir lá no cartório pedir autorização para isso, autorizando o ministro, o pastor a fazer, né? Quando se vai comprar uma casa, se vai comprar um carro, aí tem que assinar lá o termo de compromisso, né? Então tudo isso é contrato, né? E os contratos hoje funcionam na base do papel, da assinatura, né? Na base da assinatura, mas nem sempre foi assim, né? E eu quero ler com os irmãos aqui o versículo 6 de Gênesis 15, a partir do versículo 5. Então o Senhor levou-o para fora e disse: olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. E lhe disse: assim será a sua posteridade. Talvez a sua Bíblia tenha descendência. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído por justiça. Abraão creu no Senhor, e isto lhe foi atribuído por justiça. O Senhor disse também: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para lhe dar esta terra como herança. Mas Abraão perguntou: Senhor Deus, como saberei que vou herdar essa terra? Qual é o documento? Qual é a garantia? Qual é o cartório que eu vou ver o registro dessa sua promessa? Qual é o cartório que eu posso averiguar se essa promessa é firme? Como saberei que vou herdar essa terra? O Senhor respondeu: vamos preparar a documentação, Abraão. Vamos preparar a documentação, vamos preparar o cartório para a gente firmar esse acordo aqui. Traga-me uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada um de 3 anos. 3 animais aqui: novilha, cabra e cordeiro, cada um de 3 anos. Uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os pelo meio e pôs as suas metades umas diante das outras. Que cartório, hein, irmãos? Pegou a novilha, né, a bezerrinha, pegou a cabra e pegou o cordeiro, partiu no meio.
colocou as bandas, né, uma de frente para a outra, a banda do cordeiro, a banda da novilha, a outra banda, a banda da cabra, a outra banda, a banda do cordeiro, a outra banda. Umas diante das outras. As aves, porém, não cortou pelo meio, né? A pombinha e a rolinha. As aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Eu tenho que garantir que o cartório esteja em ordem. Eu tenho que garantir que os documentos estejam tudo. Leva um documento no cartório rasurado para você ver se vai servir. Então, ele começou a enxotar. As aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Vou enxotar que qualquer hora o Senhor aparece aqui para firmar esse acordo. Então, se tiver mexido, se as aves de rapina bagunçarem aqui, os cadáveres aqui, não vai ter acordo, porque assim era o cartório naquela época. Os irmãos podem ler depois Jeremias, acho que é 34, também tem uma cena dessa. Assim era o cartório. Quando duas partes iam fazer um acordo, se matava um animal, colocavam uma banda de frente para a outra e se passavam entre eles. Ali era o cartório, ali era o contrato social, ali era o documento assinado. Versículo 12: ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. O Senhor lhe disse: fique sabendo com certeza que sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar. Depois eles sairão com muitas riquezas. E você, Abraão, irá para junto de seus pais em paz. Será sepultado em boa velhice. Na quarta geração voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Quando o sol se pôs e houve densas trevas, eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços dos animais. Naquele mesmo dia o Senhor fez aliança com Abrão, dizendo: a sua descendência dê esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadimoneus, dos heteus, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos gigarzeus e dos jebuseus. Diz a regra que essa entre duas vogais tem som de Z, né? Então, queridos, temos aqui o cartório de Abraão. Deus vem falando com Abraão desde o capítulo 12. O capítulo 15 começa assim: depois destes acontecimentos, versículo 1. Depois destes acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abrão, numa visão, dizendo: depois de quais acontecimentos? Final do capítulo 11, versículo 31, temos a história da família de Abrão, saindo de Ur dos Caldeus, versículo 31 do capítulo 11.
Terá, pai de Abraão, tomou Abraão, seu filho, e Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, e onde ficaram, e havendo Terá vivido 205 anos, ao todo morreu em Arã. A gente calcula aqui que mais ou menos 35 anos em Arã. Mais ou menos 35 anos. Isso aqui é uma estatística, tá? Não é uma conjectura, que tenham vivido ali cerca de 35 anos. E no capítulo 12, Deus chama Abrão de lá de Arã. Ele diz: olha, sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Vai para a terra que eu vou te mostrar. Vai para a terra que eu te mostrarei. Farei de você uma grande nação, e eu abençoarei, engrandecerei seu nome. Seja você uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, nós, no capítulo 12, temos Abraão saindo de Arã, e ele sai em obediência à palavra do Senhor. Vemos a promessa de Deus dele ter uma semente, ter uma descendência. E no versículo 8, depois que o Senhor prometeu a terra e tudo, diz assim: passando dali para o monte a leste de Betel, armou sua tenda, ficando Betel a oeste e Ai a leste. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Esse aqui é o primeiro altar que Abrão edifica e invoca o nome do Senhor. Essa palavra invocar aqui, do jeito que está, parece que é assim, invocou e pronto, né? Mas o sentido dela, começou a invocar. Ali, Abrão começou a invocar o nome do Senhor. Aí teve fome naquela terra, Abraão vai com Sara para o Egito, tem aqueles problemas lá que ele acaba entregando Sara para Faraó, e tem toda aquela problemática ali. Eles retornam para a terra de Canaã, né, para aquela região ali, e começa a ter uma confusão entre os pastores de Abrão e os pastores de Ló. Começam a brigar por território, né? E Abrão, ele resolve aquele conflito de uma maneira bem pacífica, né? Bem pacífica. Ele diz para Ló escolher: escolhe para que lado tu vai. Se tu for para a esquerda, eu vou para a direita. Se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. E Ló acha de ir para Sodoma, né? E Abraão escolhe o outro lado. Escolheu entre aspas, né? Escolhe o outro lado. E nesse posicionamento de Abraão, olha, escolhe, se tu for para um lado, eu for para o outro, né? Abraão, ele não era muito de tomar decisões, tomar a frente das coisas, não. Ele ia deixando os outros tomar. E depois que ele deixa Ló escolher o lugar, e que ele escolhe, que Abraão fica na terra de Canaã, né? Deus fala com ele, diz: olha, ergue os olhos e olhe onde você está, para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, porque toda essa terra que você está, eu estou no capítulo 13, eu vou te dar e vou fazer a tua descendência grande como o pó da terra. Se alguém puder contar a tua descendência, se alguém puder contar o pó da terra, vai poder contar a tua descendência. Versículo 17: levante-se e percorra essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu a darei a você. Deus está dizendo: olha, a tua descendência será grande e a propriedade dela também.
Versículo 18: Abraão, mudando suas tendas, foi morar nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Antes disso, quando ele voltou do Egito, ele havia edificado um outro altar. 3 altares que Abraão edifica ao Senhor. E agora, no capítulo 14, há aquela guerra dos 5 reis contra 4 reis. Houve uma rebelião e o rei principal ali disse: não, eu vou acabar com isso. Foi lá, guerreou, ganhou. O rei de Sodoma era um dos rebeldes, perdeu. Então, o que aconteceu? Eles tomaram de conta lá de Sodoma e, por tabela, prenderam Ló, sobrinho de Abrão. Prenderam. Abraão ficou sabendo. Abraão, que gosta de resolver as coisas pacíficas, ele disse: não, agora não tem jeito não, a gente tem que fazer guerra mesmo. E vai lá e faz guerra, se junta com outros e vai lá fazer a guerra. Resgata Ló, resgata os bens de Sodoma, as pessoas, os que foram presos de lá de Sodoma. Diante de Melquisedeque, Abraão, ele entrega o dízimo, ele é abençoado. E o rei de Sodoma, sabendo que ele já tinha perdido a batalha, e quem ganhou na verdade a batalha foi Abrão, ele diz: olha, eu quero só as pessoas, as riquezas que eram nossas, que o outro rei tomou de conta, pode ficar. Abraão, de jeito nenhum, para que depois você diga que você me enriqueceu. Não, as pessoas que estavam comigo, elas tomam a parte delas, mas eu não quero nada que seja seu. E porque Abraão não era cobiçoso. Abraão já tinha riquezas, e o mal de quem tem riqueza geralmente é querer mais, mas Abraão não queria nada que não fosse dele. Ele não tinha esse ímpeto pela riqueza, não tinha esse ímpeto de vou acumular mais coisas para mim. Ele se conformava com aquilo que Deus o dava para ele. E chegamos no capítulo 15, a primeira coisa que o capítulo 15 registra, que Deus falando com Abraão é: não temas, eu sou teu escudo. Não temas, Abraão, porque eu sou o teu escudo. Ora, Abraão estava com medo, ele comprou uma briga que não era dele. Ele comprou uma briga com um rei que já havia ganho uma batalha, que já tinha mobilizado exército, e agora, Abraão, peraí, isso aqui pode reverberar para mim agora, porque eu fui lá e envergonhei o camarada. Então era normal que ele estivesse com medo. E a primeira coisa que Deus fala com Abraão: não tenha medo, Abraão, eu sou o teu escudo. Sou eu que te protejo. Essa batalha que tu ganhou, tu não ganhou por causa da tua força, tu ganhou porque eu te protegi. O mal da gente às vezes é achar que a gente ganha nossas batalhas sozinho, queridos, que as nossas obras é que nos fazem serem merecedores. E tem mais, Abraão, eu vou te dar uma grande recompensa, né? Essa palavra recompensa aqui pode ser usada também no sentido de acordo. E Deus já havia feito promessas para Abraão, e já tinha dito lá no capítulo 12, quando Abraão tinha 75 anos, que ia ter um descendente para ele. Já tinha dito que daria uma terra para ele, que a descendência dele ia ser grande. E Abraão pergunta, versículo 2: Senhor, que é mesmo que o Senhor vai me dar?
Tu disse que eu ia ter uma descendência, até agora nada, o que mesmo o Senhor vai me dar? Eu continuo sem filhos, o meu herdeiro é Eliezer de Damasco, o que mesmo que o Senhor vai me dar? O que eu tenho por herdeiro aqui é um mordomo. Naquela época, se o proprietário das fazendas, das suas posses, não tinha um herdeiro legítimo, por ocasião da morte dele, os bens passavam a ser do seu mordomo, do seu empregado, do seu escravo fiel ali. E ele continua, tu não me des, versículo 3, tu não me des descendência, e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. E eis que a palavra veio a ele dizendo, esse não será o teu herdeiro, pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Então o Senhor o levou para fora e disse, olha para os céus, conte as estrelas se você pode. A gente quando vai lá nos interiores, né, e a gente começa a olhar, não tem muitas regiões não tem a luz que a gente tem aqui na cidade, então aquela coisa linda de se ver, né? Se a gente for tentar conferir, a gente perde a conta da quinta estrela, a gente já perde a conta, né? Que já não sabe por onde começou. Tenta, Abraão. Tente contá-las. E lhe disse, assim será a sua posteridade. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído por justiça. Se o texto áureo da Bíblia é João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Se este versículo é o texto áureo da Bíblia inteira, é o versículo que resume toda a doutrina, toda a fé cristã, todo o Evangelho. Gênesis 15, 6 faz parceria com ele. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído por justiça. Não foram a capacidade dele de erguer altares e invocar o Senhor. Não foi a capacidade dele de resolver problemas de forma pacífica, como ele fez com seu sobrinho Ló, vendo um pé de guerra ali formado entre os seus pastores e os pastores do seu sobrinho. Não foi a capacidade de Abrão de poder se organizar e reunir um agrupamento, um exército, e ali resgatar o seu sobrinho, não. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído por justiça. Os evangelhos vão nos dizer que os que são da fé é que são filhos de Abraão. Jesus, quando discutia com os fariseus, ele dizia, nós somos filhos de Abraão. Jesus respondia, olha, a estas pedras o Senhor pode suscitar filhos a Abraão. Isso falava por causa da incredulidade deles, porque eles conheciam todo o Antigo Testamento, eles conheciam toda a Escritura, eles conheciam tudo a respeito do Messias que viria. O Messias estava diante deles e eles estavam com o coração duro, que não aceitava a mensagem do Messias. Mas o coração deles não era mais duro do que uma pedra,
que o Senhor podia converter em filho de Abraão. Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para lhe dar essa terra como herança. Mas Abraão não estava em Harã? Quando Deus falou com Abraão, ele estava em Harã ou em Ur dos Caldeus? Estava em Harã. E no final do versículo do capítulo 11 de Gênesis, nós vemos que Terá saiu, pai de Abraão, saiu com eles rumo a Canaã, só que fixaram residência em Harã. E Deus está dizendo: eu sou o Senhor que te tirei dos caldeus. Ué, mas o Senhor me chamou quando eu já estava em Harã. Foi lá em Harã que o Senhor disse para mim: sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa do teu pai. Deus está dizendo para Abraão, está dizendo para mim e para você: tudo o que acontece na tua vida está sob o meu controle. Toda a tua trajetória, desde Ur dos Caldeus, que fica ali na região do Iraque, até Harã, que fica na atual Turquia, cerca de 1.200 quilômetros. Toda a tua trajetória de vida, Abraão, não começou, a tua história comigo não começou quando eu te chamei de Harã. Toda a tua história começa comigo desde o teu nascimento, começa muito antes de tudo que tu possa imaginar. Eu estou no controle da tua história, Abraão. E louvamos a Deus, porque Ele está no controle da minha e da tua história, queridos. Quando nós nem pensávamos ainda em termos uma aliança com Deus, os nossos dias já estavam escritos no livro da vida. Quando nós nem imaginávamos sair do mundo de trevas que nós pertencíamos, o Senhor já olhava a nossa realidade como sal da terra e luz do mundo. Quando ainda estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Ele nos vivificou, como diz o apóstolo Paulo aos Efésios. Ainda estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Ele nos deu vida nova, porque Ele tem o controle da nossa vida. Mas a pergunta de Abraão é: Senhor, como eu saberei que vou herdar esta terra? Qual é o documento, qual é o cartório que eu posso ver esse registro? Eu sei que toda a terra pertence a Ti. Eu sei que mesmo aquela terra de Ur dos Caldeus, mesmo a terra ali de Canaã, com todos os seus ídolos, com todos os seus deuses, pertencem a Ti. Qual é a garantia, Senhor? E Deus responde para ele: traga-me aqueles animais. Vocês lembram dos animais? Vamos lá? Uma novilha, uma cabra, um cordeiro. Esses teriam que ser o quê? Partido, morto mesmo, né? Passado facão. Ficar fedendo mesmo ali. A novilha fala de força e fala de seriedade no trabalho. Vocês já viram cabra como é que é? Cabra criada em regiões montanhosas, ela vai subindo, 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 ela não tem medo. Aqueles pezinhos dela encaixam em qualquer lugar que tenha pedra e vai subindo em montanhas que pode ser o terreno do jeito que for, ela consegue subir. Ela é destemida. Para ela não tem barreira.
Para ela não tem dificuldade, ela tem fé. O carneiro, ele é manso, ele é obediente. As aves representam a liberdade. Tudo isso aqui aponta para Jesus Cristo e a sua obra. Tudo isso aqui aponta para o sacrifício de Cristo. Tudo isso aqui aponta para o caráter de Cristo e de como Ele é perfeito. Ele prepara o ambiente do cartório daquela época. Partiu os animais, as aves foram liberadas, e agora vinham as aves de rampina para perturbar. E Abraão começa a enxotar. Por quê? Porque ele tem que deixar o ambiente pronto, porque a qualquer momento Deus vai chegar e vai chamar Abraão: vem aqui, passa aqui comigo aqui no meio, porque era assim que era feito os contratos naquela época. E na cabeça de Abraão era isso que está acontecendo. Se as aves de rapina bagunçar aqui, não tem acordo, não tem registro. Então eu tenho que enxotar. E Abraão enxotando, e vinha urubu, e vinha corvo, e vinha isso, e vinha aquilo. E Abraão enxotando. Agora imagina o dia todo enxotando o pássaro. Abraão cansou. Ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e dormiu, cochilou. Cansou, queridos. Imagina, para um lado e para o outro, toda hora enxotando um urubu, o dia todinho. Caiu no sono. E diz o versículo 12: e grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. Quando eu servi aeronáutica, uma vez eu estava num posto de serviço, de alojamento. Eu sentei em um banco, e aquele banco estava tão bom, queridos, que eu não só sentei nele, eu deitei nele, né? E o sono me roubou. Quando eu acordei, do jeito que eu estava deitado, não tinha circulação nas pernas. Que eu fui me levantar, ixi, a Honda está vindo aí. Quando eu fui me levantar, eu caí 3 vezes, por causa da falta de circulação, e desesperado. Será que a Honda já veio, me olhou dormindo e foi embora, e me lançou no livro? Aquele desespero todo. E Abraão está com desespero aqui 1000 vezes maior do que esse, porque ele está dizendo: pronto, agora não vai ter mais acordo, não vai ter mais a celebração, eu não vou poder mais passar entre esses animais. Oh, Deus chegou aqui e me viu dormindo. Então o Senhor lhe diz: fique sabendo com certeza que a sua posteridade será peregrina. Ele vai dizendo tudo aquilo que vai acontecer com os filhos de Abraão, com Israel no Egito. Ele vai dizer: olha, aqui está resumido. Vai dizer: olha, eles vão morar em uma determinada terra, e lá eles vão aprontar, eles vão se esquecer da aliança, e por isso eles vão ser escravizados, mas quando chegar o tempo certo, eu vou trazê-los de volta. E no versículo 17 diz: quando o sol se pôs, lembra do 12, ao pôr do sol, quando o sol se pôs, quer dizer, e houve densas trevas, e eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços dos animais. Um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços. Abraão não passou entre aqueles pedaços. Mas uma tocha e um fogareiro fumegante passaram. Abraão é pai da fé.
Mas as obras de Abraão não permitiam que ele passasse ali. Porque aquele contrato ali só poderia ser assinado por quem tivesse condição de cumprir aquele contrato, aquela aliança, de maneira plena. Naquele mesmo dia, o Senhor fez aliança com Abraão. 2 elementos passaram ali. O que Abraão esperava aconteceu. A aliança, o contrato foi firmado. Mas Abraão ele não foi um dos que assinou aquele contrato. Mas foi o próprio Deus que assinou aquele contrato. Vamos lá em Hebreus capítulo 6. Hebreus 6, 13 diz: Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. A fé está baseada no sacrifício. A nossa fé está baseada em uma obra magnífica. A nossa fé está baseada, e ela é qualificada, e ela é alicerçada, não nas nossas obras, não no nosso esforço. Pelo contrário, nosso esforço e nossas obras devem ser baseadas em nossa fé. É o contrário. As nossas obras e o nosso esforço demonstram a nossa fé, mas não garantem. Não são elas a justificativa é a fé. Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. Não foi a obra dele, não foi aquilo que ele fez, foi aquilo que o Senhor fez e falou. Assim o Senhor nos chama para caminhar. Não uma caminhada baseada o quanto nós podemos ser bons, o quanto nós podemos ser empenhados na igreja. Não, isso deve ser resultado da nossa fé, fruto da fé, dessa fé que é baseada, que é sustentada na aliança de Deus. Amém, queridos? Um dos nossos maiores erros, e de muita teologia que tem sido pregada por aí, é a teologia de colocar Deus na parede. Jesus conta uma parábola de um fariseu e um publicano. Aquele fariseu se orgulha diante de Deus, mas ele ora para si mesmo: eu te agradeço, Deus, porque jejuo 2 vezes por semana. Naquela época o jejum era 1 vez por ano, queridos. Os fariseus jejuavam 1 vez por semana. Ele jejuava 2. A norma para o jejum era 1 vez por ano, no dia de Yom Kippur. Os fariseus, como eram muito santos, jejuavam 1 vez por semana. Como ele era mais santo que os outros, ele jejuava 2. Dou dízimo de tudo que eu tenho. E eu não sou como aquele publicano. O publicano lá atrás dizia assim, batia no peito: Senhor, te apieda de mim, faça uma expiação por mim. Essa é a expressão que ele diz. Faça o sacrifício no meu lugar, Senhor, porque eu não tenho como
sacrificar nada, nada do que eu colocar diante do Senhor será possível, será necessário, será suficiente para cobrir a multidão dos meus pecados. Por isso, Senhor, faça uma expiação por mim. E Jesus conclui a parábola dizendo: foi o publicano que voltou para casa justificado, e não o outro, porque o outro estava usando as suas obras para querer justificar-se diante de Deus e ser melhor do que os outros, e o outro diz: não, só o Senhor pode fazer por mim. Eu tenho dinheiro, eu tenho condição de comprar qualquer cordeiro, qualquer animal para trazer um sacrifício ao Senhor, mas só Ele pode fazer um sacrifício por mim. Eu quero lhe convidar nessa noite a orar e apresentar a sua vida é a minha vida diante de Deus, e agradecer pelo sacrifício de Cristo. 3 animais de 3 anos de idade, não podia ser nem de 4 nem de 2 anos de idade. Isso aponta para o sacrifício de Cristo. Jesus, quando estava na ceia ali da Páscoa, quando ele pegou o cálice, ele disse: este cálice é o sangue da nova e eterna aliança. Aliança baseada no sacrifício de Cristo. Aliança baseada no seu mérito, no mérito de Jesus, e que Ele nos inclui pela fé. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Eu quero te convidar a ficar em pé neste momento. Pai, nós te damos graças, Senhor, pela tua misericórdia, pelo teu amor, pela tua bondade, Senhor. Te agradecemos, Deus, porque o Senhor está no controle de nossas vidas, Senhor. Quando as coisas aconteciam e nem ao menos ouvíamos a tua voz, o Senhor estava controlando tudo, Senhor. O Senhor está no domínio de tudo sobre nossas vidas, Pai. Não há nada, Senhor, em nossas vidas que não esteja debaixo do controle das tuas mãos, Pai. Nós te agradecemos por isso, Senhor, porque nós somos capazes e somos hábeis em destruir a nossa vida, Senhor, em tomar decisões inconsequentes e com consequências terríveis sobre nós, mas nenhuma delas, Senhor, foge do controle de tuas mãos, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, pela aliança que o Senhor faz, pela aliança que o Senhor nos chama, Senhor, na tua palavra, e te agradecemos, Senhor, porque a nossa parte dessa aliança é a fé, Senhor, pois nada mais podemos colocar diante do Senhor. Não temos a tua mesma natureza, a mesma santidade, onipotência, onisciência. Somos criaturas finitas, problemáticas, cheias de defeito, hábeis em apontar o defeito dos outros, ilesos para apontar e avaliar os nossos próprios defeitos, rápidos para a crítica,
rápidos para o alto louvor, tardios para estender as mãos, tardios para uma palavra de aconchego, uma palavra de esperança. E ainda assim, Senhor, com base no mérito de Jesus, o Senhor tem uma aliança conosco. Nós cantamos hoje, Senhor, que só queremos Jesus. E é verdade, Senhor. Queremos Jesus. O Senhor Jesus, quando estava restaurando a aliança de Pedro, perguntou: Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Cuida dos meus cordeiros, cuida das minhas ovelhas. Nós cantamos que só queremos Jesus, mas com Jesus vem um combo. Porque querer Jesus é querer aquilo que é dele, a sua igreja. Querer Jesus é querer aquilo que é dele, a sua obra, a sua missão. Querer Jesus é querer aquilo que lhe pertence, os dons e talentos, o ministério, o serviço. Querer Jesus é querer aquilo que pertence a ele. Aquele irmão chato, antipático que pertence a ele, ele entrega para nós também. Querer Jesus é querer o seu reino. Querer Jesus é querer a sua realidade e tudo aquilo que ele ama. Essas coisas não estão dissociadas, elas estão juntas. E assim nós te pedimos, Senhor, nos dá força para entender essas realidades espirituais, Pai. Nos dá força e entendimento, abre os nossos olhos, Senhor. Se os nossos olhos estão cheios de escama, abre os nossos olhos, tira as escamas, Senhor. E que possamos enxergar as realidades da Tua palavra, a realidade da Tua Escritura, e assim, Senhor, como Abraão, caminharmos por fé nelas, Pai. Assim te pedimos, em nome de Jesus.